Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para o nosso segundo episódio da nossa série sobre cirurgia plástica. E hoje a gente trouxe uma convidada super especial. A gente já estava aqui dando risadas, conhecida brincando. como Mãos de Fada. Mãos de Olha só. Fada. Seja muito bem-vinda, Laiane. Obrigada, guria. Fisioterapeuta maravilhosa, que a gente tem a honra de trabalhar junto. A Paola foi já paciente da Lai também. Já dancei muito naquele consultório. Eu não vou entrar em detalhes, né? Eu já tive experiências também. Laiane já, olha, mãozinhas de fada. mas tá Ela com uma libera uma cervical como contratura. ninguém. Exatamente. Pois é, então. Mas hoje a gente veio falar sobre todo o processo que envolve a cirurgia plástica associada à fisioterapia. Então, qual que é a importância da fisioterapia? A gente vai conversar um pouquinho, vamos falar sobre mitos, vamos falar um pouquinho também sobre algumas experiências aí, trazer alguns casos emblemáticos que nos marcaram e que vão trazer para vocês o entendimento do impacto que um bom fisioterapeuta tem no teu processo de recuperação. E para a gente começar, eu queria que a gente explicasse um pouquinho, né, de como que a fisio evoluiu nesses últimos anos, porque antigamente a gente fazia cirurgia plástica e a gente não pensava muito, assim, sobre todo o processo, pré, pós, tudo que eu vou passar, era mais assim, vou fazer minha cirurgia semana que vem, o pós eu vou deixar nas mãos de Deus, vou ver como é que vai funcionar, e o meu médico às vezes só dizia assim, tu tem que fazer 10 sessões. 10 sessões de drenagem. De drenagem. Procura um profissional aí que tu queira e vai lá. E hoje a coisa já não é mais assim. A gente já entende melhor o processo que o corpo passa no pós e o que ele precisa para poder se recuperar com plenitude. E por isso, né, a importância de ter uma profissional capacitada para isso, Que né? entenda tudo que isso, entenda né? a fisiologia do corpo, os momentos, né? As fases de recuperação e tudo mais. E por isso que a gente tem essa maravilhosa. Exatamente. Então, lá, assim, quando tu entrou na área da fisioterapia, tu acha que a fisio já era como é hoje? Ou tu foi acompanhando essas mudanças? E como é que tu surgiu, assim, na plástica? Tu Eu caiu de ia dizer paraquedas na cirurgia plástica? Como assim? que tu chegou Como a ser fisioterapeuta de pós-operatório? Pós-operatório. Exato. Então, assim, eu sou formada há 15 anos, né? Baiana retada. Baiana. Tem isso, né? Assim, alguém não percebeu ainda o sotaque marcante, que as pacientes, assim, elas nem abriram o olho na sala de recuperação. Ela já reconheceu. Laiane, é Laiane. tu? Então, há 15 anos atrás, estou entrando no 16º ano esse ano, a gente não tinha essa ideia, né? E eu vou dizer para os pacientes agora, contar um segredo. A dermatofuncional, né? Essa parte, que é a parte que cuida da cirurgia plástica, nunca foi o meu sonho, tá? Porque eu não tinha muita paciência, vocês me conhecem. Essa coisa do frufru, né? De A Laiane é gordurinha. direta. De gordurinha, não era muito a minha. Mas a minha paixão era neuro. Eu queria neuro, mas tinha um boom da época na estética e a gente, recém-formado, que aparecer, a gente Precisa, precisa trabalhar, né? E aí eu fui. E isso na Bahia ainda? Na Bahia. Eu vim pra cá, pro Rio Grande do Sul, eu tinha 2 anos de formada. E aí, dentro desse contexto, eu já atendia alguns pós lá, na Bahia, mas era dentro dessa perspectiva de drenagem. Fez a cirurgia plástica, o que a gente conseguia ver da cirurgia plástica é o inchaço, faz a drenagem, os curativos, a enfermeira do médico cuida, a equipe do médico cuida, e assim a gente ia. Então, existia uma preocupação incipiente com a questão de mobilização, né, de fazer o paciente se mexer, mas a gente ainda estava muito engessado no processo de que, tem que repousar. Né? Sim, aquela coisa, né? Tem tu o tem repouso. Que ficar parado. Não te mexa. Não pode fazer esforço. Não se mexa. E aí, as coisas foram mudando, né? E o que eu explico para a paciente hoje? Mas eu fiz uma cirurgia há 10 anos atrás e não era assim. A plástica mudou. E, consequentemente, a fisioterapia também veio atrelada a isso. O mundo mudou, né? Eu acho que é uma evolução, né? A gente cada vez está com mais informações. Estudando mais, exatamente. Tendo embasamento científico dos processos e o porquê de cada coisa. Porque vai continuar acontecendo, porque a gente ainda não sabe tudo. Tem muitos certeza. processos que a gente não entende. E isso com certeza. Que bom, né? A gente vivencia. Faz parte. Hoje, quando eu vou conversar com um paciente, eu digo para ela assim, ou ele, né? Que a única diferença da cirurgia plástica para uma cirurgia
outra qualquer cirurgia. É que a plástica tu vai porque tu quer. É. A outra tu vai obrigada. Tu vai ser atropelada porque tu quer. Ninguém te pega na rua e te diz, não, amanhã tu vai fazer uma lipoaspiração, tu é obrigada. Tá bom, se me acharem na rua e fizerem isso, eu até vou dizer, por favor, me leve. Do médico, calma aí. Depende do médico. Depende. Deixa eu fazer as perguntas antes. Exatamente. E confirma aí, algumas informações. Deixa eu ver se tem, né, RQE. Aquela questão de graça até Não, injeção, mas não é menos, tanto. Né? E aí, dentro desse aspecto, eu digo para paciente o seguinte: tem uma expressão do Rio Grande do Sul que eu gosto bastante, eu acho bonitinha, falar tunda, né? Que significa tomou uma surra. Uma surra. Vulgarmente na Bahia, uma lapada, né? Então, dentro desse aspecto, eu digo para paciente: é isso. Vai passar um caminhão por cima de ti. Politrauma. É um atropelamento. E eu brinco com elas assim, eu sei até o nome do caminhão, se tu quiser eu te dou a depois. Placa. A placa. Porque é um trauma cirúrgico, né? Total. Quando o médico coloca uma cânula de lipoaspiração, quando ele corta, tu rompe tecido. Por que o paciente perde sensibilidade na área? Porque tem nervos superficiais ali que são cortados. Ai, por que tá todo formigando? Sim, tu teve uma grande lesão. Tu teve uma né? lesão. E agora o corpo vai precisar criar novos caminhos, né? Tem que ter tempo, né? Sim. Por que ele rompe fáscia, ele vai lá e ele costura a musculatura. Tecidos nobres, como músculo, né? Músculos. Então, né, ele aspira a gordura. Ai, mas a gordura não quer. Ninguém quer. Mas é um furinho desse tamanho, mas por baixo... Mas ele faz um estrago muito grande. Um descolamento de tecido muito grande, né? Muito grande. Tu sabe disso na prática. A Paola fez uma cirurgia grande, né? Lipoaspiração. Ela pode falar, então, que... E dói, né, Paola? Ainda usou tecnologia, né? Sim. As pessoas sempre dizem avançada. assim, ai, abdômen deve doer muito, mama de aumento deve doer muito. Lipo, gente. Eu falo. Lipo dizem que é a que É mais, pior, assim. Eu brinco que a lipo dói. humilha, né? Primeiro, depois ela te exalta. Dói e te humilha, né? Não, Mas ela humilhação... Tu sai maior que tu entrou. Não, E até- nem se E compara. até tu ver o teu resultado, olha. Vai, demora. A gente vai Haja falar sobre paciência. essa questão da paciência, né? Sim, e aí dentro desse aspecto, eu tinha sempre paciente de pós-operatório e eu trabalhava em clínica de reabilitação, atendia paciente Fazia domiciliar, outras coisas também. fazia outras coisas. Sim. E aí vim para o Rio Grande do Sul, não conhecia ninguém na área, então procurando emprego, consegui uma oportunidade de emprego ali, se tinha uma oportunidade de atender um pós-operatório, eu ia, e assim eu fui. E eu acho que há uns 7, 8 anos atrás, o médico começou a me demandar pacientes, depois veio outro médico que começou a me demandar pacientes, e aí a gente seguiu dentro desse pós, né? Então, eu nunca... E tu foi aprofundando o teu conhecimento, fazendo cursos, Sim. buscando sempre te aprimorar. Tu percebe que tu não sabe nada. Embora tu já tenha... Quanto mais tu estuda, mais tu fica, meu Deus, eu sei isso aqui. Nada. E eu acho que uma coisa importante falar é que a fisiodermatofuncional, ela não é somente a fisiodermatofuncional, porque tu vai usar a fisiomotora, todos os conhecimentos, quiropraxia, Tu já experimentou né? Exatamente. né? Então, assim, o paciente, ele além de todo o processo ali da cirurgia em si, ele fica mais encolhido durante né? a cirurgia, Com porque tá com medo. dor, com medo. E aí, isso acaba que trava as costas. E aí, tem problema de distensão muscular, qualquer coisa. Contratura, exatamente. Por Não, todos às os vezes outros a diversos paciente fica motivos. com dor de cabeça porque ela tá Cirurgia de tensionada. Exatamente. Cervical aqui, tudo. Tem super comum. Acupuntura. Vou contar uma história pra vocês que é bem engraçada. A gente falou de... Vamos deixar isso pro final, mas isso vai acontecer vai agora. contando. Exato. Teve a física que eu sou hoje não é a física que eu formei há quase 16 anos Com atrás. certeza. Então, a gente vai incrementando técnicas. E aí, foi uma paciente pra mim que ela tinha feito cirurgia de mama, né? Essa posição mais assim, fechadinha, ombro rodado, cifótica, né? Postura bem antálgica, mas postura dolorosa. E aí, quando eu peguei na cervical da mulher, eu falei, como é que tu tá? Ai, tô bem, só tô com aqui um desconforto na mama. Pressão. E eu fui lá, mexi na escápula, tudo, né, aderido, e fui mexer na cervical. Aí eu falei pra ela, eu tô colocando a luva e ela só me olhando, assim. Falei, abre a boca. Eu já fiquei Aí com ela... medo dessa... Eu já passei por isso. Como assim? O que é isso? O que tu vai fazer com essa Eu luva? digo, tia, calma. Aí testei mobilidade da cervical, nada se mexia, Endurecido. tudo duro. Fui lá, soltei, né? Fiz liberação intraoral ali e tal. E aí tirei e mexi. É uma loucura isso, gente. A Laiane já fez isso comigo. Tu não entende, assim, tu acha que... mas o que tu vai fazer aqui que vai refletir aqui? Gente, o corpo se e na hora. comunica, né? É um negócio muito E aí, quando eu tirei a mão, aí eu fiz o reteste, ela disse, não pode.
Tirou com a mão. Tirou com a mão. Literalmente. Aí ela disse assim, mas por que tem que ser feito isso? Eu digo, olha, não é que tenha que ser feito, mas eu já vim de uma escalada que a gente consegue juntar numa sessão todas as técnicas que eu tenho, né? É aquela coisa, tu acha que tu vai fazer massagem, tu tem que ficar fazendo exercício. É mais ou menos isso, né? Tu veio pra ficar deitada, recebendo... É o meme, me arrumei pra massagem, mas tinha exercício. Exatamente. E aí, tu vai me perguntar o que uma liberação intraoral tem a ver com a questão Com da a cirurgia que eu fiz na mama. Eu digo sempre. Isso eu brinco com elas assim, ó. Se não tiver esse desconforto, eu trago meu diploma e eu rasgo. E ele foi conquistado com muito suor, né? O corpo, ele foi agredido. E a gente vai sempre em busca de proteção. É assim que funciona. Sim. Não tem jeito, né? Em tudo. Nosso corpo reage Tu te assim. fecha. Sim. Obviamente, a mama, tu não pode te mexer. Que musculatura tu sobrecarrega? A das costas. Ah, mas o que tem a ver a bochecha, Nós né? somos a seres ATM. complexos, O que tu faz? Tu te segura, né? Quando a gente tá com tensiona. raiva, né? A gente tensiona. Então, é o que eu digo assim, foi evoluindo muita coisa. Todo profissional trabalha desse jeito? Não. Eu sou a melhor de todas? Não, mas é que como eu tenho uma vivência muito grande também numa outra área, a gente consegue trazer isso. E eu acho que o importante também é essa questão. A gente foca numa visão, hoje se chama de holística, né? Que é uma visão em que tu olha o paciente como um Forma todo. integral. Então, assim, tu fez a cirurgia aqui, mas tu tá com uma necessidade X ou Y. Bom, vamos ver o que nessa sessão tu não tem certeza, talvez nem tu e nem o paciente, o que a gente vai fazer nessa sessão específica? Não sei, depende da nossa avaliação, a gente vai vendo o que tu tá precisando e a gente vai adequando. E isso casa totalmente com a importância de um pós-operatório com um profissional que saiba o que está fazendo. Porque, assim, pra ir fazer drenagem, tu vai ter milhares de lugares, milhares de pessoas, né? Tu te autodrena, né? Exatamente. Eu consigo te ensinar. Exatamente. E outra, eu explico para os pacientes, tudo bem, tu vai te drenar, talvez tu tenha um alívio, tu tá muito inchada. No outro dia tá igual. Mas às vezes nem precisa esperar outro dia. Pessoal, sofreu um trauma, teu corpo tá reagindo. O que é o edema? É o teu corpo levando lá para aquele local células de defesa, nutrientes, se protegendo, também afastando. De gente pra conseguir reparar, né? E ele vai voltar a fazer isso, porque ele continua machucado. Então ele vai sistematicamente continuar. Elas sei lá, primeiro DPO, né? Segundo DPO, eu mando mensagem. Como é que você tá? Guria, tô muito inchada. Eu digo, graças a Deus. A barriga. Mas como assim, graças a Deus? Eu digo, tá, o teu corpo tá me dizendo que ele precisa fazer. Fazendo o que tem que ser feito. Tá se protegendo. Exato. É isso. Se não tivesse defesa, não fizesse isso, aí a gente ia ter um problemão. A gente preocupava, olha, não tem edema nenhum, tem alguma coisa acontecendo. Exato. Teu corpo importante, é fase do pós-operatório, né? E outra coisa que eu lembro, né, que tu me falava muito, a questão de, às vezes, a gente tem rompimento dos vasos linfáticos. Claro. Então, assim, é algo que não tem... Não tem o que fazer, né? O corpo também não tem nem pra onde levar. Não, exatamente. E ele vai produzir, produz em excesso, produz um pouco mais, e aí tu tem que ir manejando. Então, claro, se usa anti-inflamatório, se faz o pós-operatório pra manejar isso. Não é, tá inchado, então só deixa estar e acabou. Ou só drena todo dia. A gente cuida, né? E a gente ajuda o corpo a ele fazer o que ele precisa fazer. No final das contas, os profissionais estão ali pra, né, ajudar o corpo a fazer o trabalho dele. E eu vou dizer, a Laiane, ela é a bruxa das placas. Meu Deus do céu, ela cinturou e placas. Espumas, cinturões, placas, todos os tipos. Ela recorta, ela faz cirurgia nas placas, retira coisas de das placas que a gente nem faz ideia. Só uma... Anotem. Eu vou montar uma empresa de placas e espuma. Assim, malhas. Porque, assim, às vezes a pessoa vai fazer cirurgia e ela não tem nem ideia que ela vai ficar 60 dias usando... placas, malhas, espumas e tudo mais, não é apenas o processo cirúrgico. Eu acho que principalmente quem é mais... Hoje eu vejo dois perfis, assim, de pacientes. Tem aquele paciente ainda que ele é muito impulsivo e um tanto ansioso. E nós, hoje, é difícil encontrar pessoas que não tenham pelo menos um pouquinho de ansiedade na nossa vivência atual, né? O mundo tá muito, assim... Acelerado. Acelerado. Mas tem aquela pessoa que ela não pensa muito, né? Se eu pensar demais, eu vou desistir. Então, eu vou lá, vou fazer e é isso aí. Descubro depois. Exato. E tem a pessoa que é mais metódica e tal, e que às vezes até tem uma preocupação
mais em excesso, enfim, e que vai se programar mais. Mas o que a gente vê, essas pessoas mais ansiosas, mais impulsivas, realmente elas nem pensam nessas questões, né? Ai, vou ter que usar malha, daqui a pouco eu vou ter que ficar afastada da academia, vou ter que fazer coisas diferentes, ou deixar de fazer coisas da minha rotina. E no pós elas começam, né? Mas quanto tempo eu vou ter que ficar sem fazer isso? Então, muitas informações acabam ficando pro pós. A gente tenta sempre antecipar, já preparar o paciente antes, mas às vezes ele chega em cima da hora. E ele vai descobrindo no pós que ele tem muitas etapas que ele vai ter que cumprir. Vou te dizer que o pós-operatório é muito mais importante do que a cirurgia. É muito bom ouvir vocês falarem Ele assim. Na verdade, acho que um definidor também do resultado. Exato. Porque o médico vai fazer algo ali durante a cirurgia que pode se perder por causa do teu pós. Com certeza. Porque é muito comum. A gente vê paciente assim, passou 2 anos, fez abdominoplastia, volta, ou vem de outro médico, enfim. O abdômen, de novo, a paciente engordou um monte, o abdômen tá flácido, ou então tá distendido, porque as pessoas perdem o resultado, porque elas têm daquela cultura de que, eu fiz a cirurgia, então eu não preciso fazer exercício, então eu não preciso me cuidar, eu resolvi minha vida. Não preciso mudar minha alimentação, e perdem o resultado. E isso acontece na mama também, porque se tu, dependendo da técnica que é usada, do teu envelhecimento, dos teus processos, né, tu vai deixar tua mama flácida, aquela prótese vai cair, enfim, talvez não volte a ser como era antes, porque tu retirou tecido, tu fez, né? Mas o resultado se perde. E ele vai se perder também, isso é importante, né? Com o processo natural. Porque a gente vai envelhecer, a gente vai engordar e emagrecer, a gente daqui a pouco vai ter filho, se é mulher, né, no caso. Então, é normal que também o resultado não seja permanente. Isso é importante. Que nada é definitivo. Nada, né? A gente só tem poucas certezas na vida que a gente tem, né? Exatamente. E eu digo sempre pra elas, assim, que o cirurgião não é Deus. Ele não vai te entregar um resultado 100%. Às vezes tu tem na imaginação uma coisa que não é nem alcançável, né? Óbvio que tem pacientes que, pela maneira como se encontram, depois da cirurgia, é praticamente um 100%, né? Sim. Mas a gente tem que entender que esse processo, o médico não tem como te oferecer um resultado de 100%. E aí, dentro desse caminho, é que a gente entra também com a reabilitação pós-operatória para a gente poder lapidar aquilo que foi feito durante a cirurgia. Né? E é uma importância também ter esses profissionais fora o médico, para tu conseguir entender e ouvir de outros profissionais que acompanham a cirurgia diariamente, né, vários pacientes, entender que, o médico tá falando isso, mas é porque ele é o responsável por fazer a cirurgia, né, óbvio que ele vai falar isso. Então, ele quer ganhar alguma coisa, né? Então, ouvir, assim, da fisioterapeuta, do enfermeiro ou de outros profissionais que acompanham, que, olha, é do processo, é assim que acontece, né, o teu resultado é sempre comparado contigo mesma, a melhora comparado com o teu antes, né? E dependendo do que tu fizer ou que tu não fizer, esse resultado pode ser melhor ou não, né? Teu pós-operatório. Então, isso acho que é bem importante mesmo. O que tu considera, Lai, o processo mais importante no pós-operatório, em termos de fisioterapia? Difícil, né? Tipo assim, é indispensável. É indispensável. Depende da cirurgia, tu acha? Depende da cirurgia. Entendi. Sim. Pra mim, o que é indispensável no processo é o comprometimento do paciente. Sim. Pra mim, o resto a gente dá conta. Concordo, isso é uma coisa que a gente põe até no termo de consentimento. Tu precisa vir, tu precisa... Não pode desaparecer e surgir 2 anos depois e querer milagre. Por que eu digo isso? Porque eu mudei um pouco o protocolo de atendimento. Antes eu fazia uma consulta pré-operatória, explicava tudo pro paciente. E aí, depois da cirurgia, eu ligava e eu via que tudo aquilo se perdia. E óbvio que isso é muito aceitável e admissível, porque existe todo um fator de estresse, de dor, tudo associado. Então, aí eu mudei, né? Eu já mando um e-book pro paciente. E aí, no primeiro DPO, eu vou lá e faço uma videochamada com ele e reforço as orientações do e-book. Tira as dúvidas, como é que tá já. Vejo, né? DPO é dia pós-operatório. A gente usa umas siglas. E aí, por que eu mudei isso, né? Porque eu via que me faltava, às vezes, um pouco esse comprometimento. No pós, né? No pós. Tu pergunta assim, tu tá fazendo tua coisa? Tô. E aí, depois acontece... Deixa eu ver. Aí acontece uma consequência. Mas tu não tava fazendo... Pois é. Tava ruim, tava desconfortável, eu não fiz. Hoje eu tava comentando com a Lise que eu tinha assistido uma aula de uma fisioterapeuta que ela é renomada aqui no Brasil. E ela dizendo assim, que muitas vezes a gente não consegue dar 100% de conforto para o paciente. O caminhão passou por cima de ti, a gente precisa desse tempo para conseguir se reorganizar, né? Então, quando a gente fala de placa, né, de espumas, eu realmente... De compressão.
Eu explico para elas, eu trabalho muito com analogia, porque eu não posso exigir que a paciente tenha o mesmo nível de conhecimento, né? Com certeza. Científico naquilo que a gente está trabalhando. Mas eu digo assim, ó, tu imagina que tu sofreu um trauma. E pensa nessa placa e nessa malha como um abraço. Eu tô indo lá te abraçando, te dizer, ó, segura a onda, vai passar, vai melhorar. E é justamente isso. E quando eu venho nesse aspecto de que, mas por que a gente usa placa? Por que a gente usa espuma? Por que tu troca? Muitas vezes eu troco porque eu chego e vejo que a placa não tá sendo adequada. A placa ou ela é grossa demais, ou ela é fina demais. A Alice tem uns vídeos, assim, terríveis, né? Eu brinco que tô fazendo um ato cirúrgico na placa, vou lá, arranco um pedaço de madeira de dentro da placa e vou lá e coloco na paciente. No meu caso foi muito assim, porque eu sou pequenininha e não tinha placa, a placa que servia. Não dava. O que a gente fez? Porque, claro, isso tá evoluindo também, né? As marcas hoje estão fazendo tamanhos que antigamente não era tão comum, assim, se preocupando também com essa questão da altura, porque muitas vezes se preocupavam com a questão da largura, né? O paciente mais gordinho e tal. Mas tem o paciente que vai ser magrinho e vai ser baixinho, tem o paciente que vai ser alto e vai ser magrinho, tem o contrário. E realmente, assim, não é uma receita de bolo, né? E aí, isso a gente vê até em feridas também, né? Tu tá tratando uma ferida com tal coisa e daqui a pouco tu tem que mudar. E o paciente, mas recém comprei, né? Mas a ferida, ela vai mudando também, assim como o corpo. Não tá respondendo aquele estímulo. E aí, tu precisa ir adequando o que o corpo tá solicitando. Então, ou respondeu e precisa mudar, avançou a etapa. Ele respondeu, mas agora ele tá precisando de outra coisa e eu vou ter que mudar o estímulo. É que nem malha. Tu põe uma malha P em ti, no pós-cirúrgico imediato, tu tá inchada. 2 semanas depois, tu me diz, olha só. Tá gigante. Tá gigante. Vamos pro Quero trocar. Né? Usou 2 semanas cheia de sangue, de fluido. Quero trocar, tá grande. Então, essa questão, assim, quando a gente fala do que é imprescindível, eu viro essa bola, né? Eu digo, se o paciente se compromete, topa, eu brinco muito com elas. Eu seguro a tua mão e a gente caminha juntas. E eu só te largo quando eu entendo que tu agora pode caminhar sozinha. Isso, e uma coisa muito legal que tu trouxe pra mim, por exemplo, é que não tem um pacote fechado de quantas vezes tu precisa. Isso os pacientes perguntam bastante. Exatamente. Eu digo, quantas sessões eu vou precisar pra estar bem? Me perguntam e eu digo, eu também não sei. Depende do teu corpo, de como que tu vai responder. É que antigamente era assim, faz 10 sessões de drenagem, depois faz mais 10 e aí vai ficar bem. E aí a paciente tinha dor, tinha déficit de sensibilidade, a paciente não conseguia se mexer. O ano passado, eu acho que ali por julho ou agosto, eu recebi uma mensagem de uma paciente. Ela tinha aplicado taping comigo, mas ela morava numa cidade que era distante dos locais onde eu atendia, e ela disse pra mim, eu vou fazer com fulana de tal. Eu falei, é físio, ok. Né? Expliquei pra ela o que também não é uma garantia, né? Não é uma garantia. Até porque tem especialidades dentro da área, que é em médico, tá? Mas é médico o quê, né? Tem 500 especialidades. Um cardio não faz plástico. Exatamente, né? E aí, ela me procurou depois, eu acho que 3 meses depois de cirurgia, e ela disse assim pra mim, guria, eu tenho muita dor. Tem alguma coisa errada, porque eu já fiz a cirurgia e ela trabalha sentada, e ela começava a trabalhar às 8, às 10 ela não conseguia mais ficar sentada. E aí, pra ela, eu falei, olha, eu preciso te avaliar, né? Porque é difícil, né, assim, né? muito aberto. E aí, até queria trabalhar online, né? Mas ainda fisioterapia online. Até já atendi online, tá? E deu super certo. Mas assim, quando tem que palpar o tecido, né? Tem que ter conhecido a paciente em um momento, né? E aí, ela foi pra mim, o que ela tinha? Fibrose. Mas era muita fibrose, vocês não têm noção. Depois tem até um antes e depois dela lá no meu Insta. E eu disse assim, eu falei, guria, tu tá cheia de fibrose? E o que tinham dito pra ela? Eu falei, tu fez físio? Guria, eu fiz. Era lá com a físio, não sei, fez drenagem e tal. Então, quando tu não conhece como esse corpo vai reagir frente ao trauma, tu vai tomar a conduta errada. E o que foi que aconteceu? Então, ela teve que voltar. A gente teve uma melhora muito boa, assim. Né? Agora ela vai fazer uma reintervenção, mas também por outros aspectos, não por conta da fibrose. E a gente vai tocar ficha nisso, mas por que eu digo? Não teve compressão adequada, né? Não teve esse ajuste de malha. Eu tive que voltar um pouco com essa compressão tardia depois de 3 meses. Muita orientação para mobilização, muito exercício terapêutico. Quando, na verdade, o corpo já deveria estar num outro estágio de recuperação, Meu né? Deus! Porque assim, a gente sempre fala que é 1 ano para que tu tenha ali a tua cicatrização completa. Os pacientes ficam, como assim 1 ano, né? Muito tempo. Sim, porque o corpo leva, né? Ele tem uma remodelação que é mais tardia, enfim. Claro. Mas é óbvio, os primeiros meses ali, tu tem uma intensificação do processo de cicatrização. E é ali onde tu tem uma intervenção mais presente, né? Sim. Só que se tu não teve naquele momento, tu
E às vezes tu perde um pouco o timing, tu tem mais trabalho, o paciente vai precisar investir mais, vai ter que fazer mais sessões, né? E vai ter custos maiores. É isso, questão do custo. Porque custo é importante, a gente sabe que as pessoas, né, ninguém... Ai, se eu pudesse, faria, sei lá, gastaria rios de dinheiro, né? Mas a gente volta para aquela máxima que a gente estava falando anteriormente, né? Se tu te programa para fazer uma cirurgia e tu tem, vamos supor, tu vai fazer uma cirurgia e ela custa hipoteticamente 10 mil reais. Tu vai ter que deixar mais 15, 16 separados pro teu pós-operatório. Porque tu nunca sabe o que pode acontecer no teu pós-operatório. É sempre bom ter uma reserva interessante no pós, porque... Assim, é um procedimento cirúrgico, então sempre vai ter risco de alguma intercorrência. Quando a gente fala intercorrência, não necessariamente a pessoa já pensa, eu vou morrer então na cirurgia, né? Essa semana eu tive uma paciente que brincou assim, o marido dela levou ela pro hospital pra fazer cirurgia e ela disse assim pra ele, tu já tá preparando a minha cremação, já contratou. E daí eu falei na frente dele isso, né? E ele disse assim, sim, bem otimista ela, né? E eu disse, gente, mas assim, os maiores riscos é no pós. É no pós. Hoje, assim, se vocês viram o primeiro episódio, a anestesia hoje é muito segura. Se tu escolhe um bom profissional, uma boa equipe, a chance de tu ter uma intercorrência durante a cirurgia é muito baixa. Não é impossível, porque a gente, claro, tem sempre um fator, né, do individual, mas é muito baixo. E só que o pós, ele é sempre muito menos previsível, porque a gente depende como é que o paciente está em casa, como é que são as condições de higiene, será que esse paciente vai ter medo de limpar o curativo? Porque às vezes não é porque a pessoa não quer, é porque a pessoa, sei lá, não tem conhecimento, tem medo, fica com vergonha de perguntar. Porque daqui a pouco a pessoa, eu tô querendo economizar, já gastei muito na cirurgia, então, não vou fazer a fisio agora, talvez isso seja meio bobagem, ou de repente, não é que é bobagem, mas será que se eu fizer com fulaninha não vai ser igual? É mais barato, vai na mesma coisa. Exatamente. É parecido. Então, às vezes a pessoa vai por desconhecimento, por inocência, por N coisas. E aí volta pro que a Lai disse que é imprescindível, comprometimento da paciente. Entender que, assim, confiar em quem tu tá contratando, né? Entender que, se aquele profissional tá indicando, ele trabalha com isso todo dia. Por algum motivo tem. Se eu escolhi ele, eu confio, eu vi segurança naquela pessoa, segue o que aquela pessoa tá falando. A gente fala muito pros pacientes assim, não compra malha na internet. Na verdade, comprar antes da cirurgia é um tiro no escuro, tu nem sabe o tamanho que tu vai sair. Às vezes a pessoa acha, se eu uso G hoje, eu vou comprar uma M, né? Porque eu vou sair bem menor, né? E é o contrário. E às vezes, mesmo que tu compre um número maior, às vezes não, mesmo assim não fecha. Modelagem é diferente, às vezes a gente mede, coloca, não fecha, a gente tem que trocar por uma maior, mesmo medindo, olhando a tabela ali com os centímetros. E tem N fatores que vão influenciar o tecido, né? A compressão. Sim. Hoje tem malha de primeira, de segunda etapa. O tipo de tem cirurgia placa, que tu fez. Semi-rígida, placa rígida, placa com bubble, cinturão de espuma de densidade X de cinturão Y. com bubble também. Exato, vai, né? N coisas, né? Então, confia nos profissionais, na indicação deles, que isso é bem importante. E aí eu queria já aproveitar que a gente tava falando de fibrose, para que tu explique um pouquinho, porque a gente fala muito disso hoje, né? Da fibrose. E a fibrose acontece isso e aquilo. E os pacientes ficam, mas o que é a fibrose? Que é? A fibrose é um problema? Então, foi um erro? Foi alguma coisa que aconteceu na minha cirurgia que não deu certo? Por isso que eu tô com fibrose? Aquelas pessoas que a gente olha na internet, as fotos, assim, aquelas barrigas de lipo, tudo estereotipada, cheia de irregularidade. Aquilo é porque foi mal feito e tal. Então, explica pra gente. Então, fibrose. Eu sempre faço analogia, né? Adoramos. Tem que explicar para o paciente como é que acontece o troço sem dizer para ela, olha, existe um tecido, tem a alteração do miofibroblasto. Daí é muito não grego, resolve né? nada, né? Então, eu digo para vocês assim, para o paciente. Pensa que tu tem um tecido de gordura, que ele era assim, e o médico vem com a cânula de ferro. É isso, é lipoaspirar mesmo. É um aspirador que a gente usa em casa. Vai e volta. Com um troço de ferro tirando a gordura. Aspirando, não tem mágica, né? Literalmente. Então, o que era assim, ficou dessa forma, menor. E o que o corpo da gente entende? Cara, pegaram a gente, deram a famosa tunda. Uma facada. Arrancaram um pedaço de nós e eu preciso ir lá cicatrizar. Eu preciso preencher aquele meu vazio agora. Porque imagina que é uma cânula. E onde ele passa, ele vai fazendo túneis, né? E aí o corpo diz assim, danou. Agora eu preciso preencher isso aqui. E o que ele faz? Ele coloca esse tecido de cicatrização, que é um colágeno. Um tipo de colágeno. Que é o que a gente sabe fazer. Nosso corpo não faz tecidos especiais. Só que aquele colágeno é um colágeno duro. Não é um colágeno maleável, bonitinho, que a gente quer no corpo, né? E o corpo tá pouco preocupado se isso vai ser organizado ou não. O importante
é tapar o buraco. Eu brinco assim, ó, sabe a prefeitura? Vai lá, faz um buraco no meio da rua, tapa de qualquer jeito. Tapa com areia. Se vira, então né? passa um carro, já abre de novo o buraco. Então o corpo, ele faz isso. Né, falando mal da prefeitura. Mas enfim, não foi específico. Não falei de que prefeitura. Deixa quieto. Né? Então, justamente isso que acontece. Fibrose é isso. E foi um erro? Não. É um processo natural e fisiológico do corpo. Ela é muito mais frequente em lipoaspirações, porque a gente sabe que o trauma, o descolamento de tecido é grande, maior, né? O trauma é maior. No abdominoplastia, pode acontecer? Pode. Né? Se tiver um trauma muito grande, a gente às vezes vê aquela fibrosezinha em borda cicatricial, pode acontecer tudo isso. Sim, muitas pacientes falam, né, assim, eu toco na minha cicatriz e parece um cordão duro, assim, né? Então, dentro desse aspecto todo, é que o corpo lança o tecido de cicatrização e diz, tá aí, a minha parte foi feita. Só que aí, o que a gente faz? Tapei, tô me protegendo, aqui não entra bactéria. Tô tranquilo, não entra nada, eu reestruturei essa parte que foi danificada e tá tudo bem. Só que a gente sabe que, além de ser feio, né, inestético, ele te dá limitação de movimento. Porque ele não tem maleabilidade, né? Não tem flexibilidade, duro, ele é duro. Né? É um cordão, né? Tem vários tipos de fibrose, mas assim, o cordão é um bem clássico, né? É uma canulada ali, onde tu passa, tu um túnel e ele cobre um túnel, né? Exato. E além dessa questão de diminuição de mobilidade, tu tem também dor associada. Eu vou dizer que, assim, essa paciente dos 3 meses que me procurou foi por conta de dor. Porque na cabeça dela, tava feio, mas, sei lá, o médico disse que com 6 meses melhorava, ainda né? tô com pouco tempo, pouco tempo. E a dor e a falta de mobilidade, isso é preponderante, né? Essa é a maior queixa do paciente. Então, dentro disso, por muito tempo a gente acreditou que a gente quebrava a fibrose. Vou lá quebrar a fibrose, era essa... Ou as pessoas ficam achando assim, ela vai fazer a fibrose desaparecer, né? Ela vai acabar com a fibrose. Vai acabar a exterminadora de fibrose. Exatamente, né? Com a mãozinha dela, ela quebra tudo. Né? E aí... Foram feitos vários estudos, as coisas foram mudando. Antigamente, quando eu formei, a gente não tratava fibrose do jeito que eu trato hoje. Tinha que tascar ultrassom, aí na hora saía uma maravilha. No outro dia, a pessoa voltava com 10 vezes mais. E a gente salvava a paciente sentia dor, né? E isso é uma das coisas que eu acho que depois a gente pode abordar. As pacientes têm medo, às vezes, de ir na sessão de fisioterapia. Pra sentir dor, né? Porque acham que vão sentir dor, né? E aí, mudou. Entenderam que o corpo da gente, ele é sábio e ele vai em busca da cura. Se tu tem uma área que foi lesionada e eu tô dando porrada naquela área, qual que vai ser a tendência? O corpo não aceita desaforo, eu vou ficar mais forte. Vou piorar. Agora quero ver tu me tirar daqui. Agora eu quero ver tu me tirar. Se tu vai com carinho, o primeiro encontro, sabe? Vai com carinho. Devagar, sentindo o terreno. Né? Gradua essa mão, vai devagarinho, vai soltando esse tecido, vai chegando. Tem que ser romântico. Romântico. Aí ele vai dizer assim, cara, essa Laiane é querida. Tá vindo pra me ajudar. Eu acho que eu vou, né, ficar facinho pra ela. E aí a gente vai. Então, uma das questões que a gente trata a fibrose é a terapia manual. Pra mim é o recurso padrão ouro. Tá? Tem gente que usa aparelho, tem gente que usa... Enfim, cada um trabalha dentro daquilo que é a sua realidade, daquilo que acredita, né? Tem uma físio no Brasil que ela é muito criticada pela forma que ela aborda a fibrose com essa questão da terapia manual. Eu, inclusive, já teci críticas, assim, em alguns cursos, e hoje eu tiro muito meu chapéu para ela, porque a gente vê isso na prática, né? É mão, é de sentir o tecido. E aí a gente veio com a outra questão, ok, deixei aquele tecido mais maleável. Mas eu não tenho como estar fazendo essa hiperestimulação todos os dias. Tá? Até porque às vezes nem dá tempo do corpo fazer o processo dele. Não dá tempo, né? Tipo assim, essa mulher veio aqui, beleza, organizou. Amanhã já vem de novo. Não, isso aqui tá me soando como um ataque, eu vou ficar forte novamente. Então, essa é uma das justificativas que a gente não faz sessão todos os dias. Tu é a prova disso. Começamos com 2 sessões, depois uma, depois eu te via a cada 15. Dá um tempo. Dá um tempo. Só que aí a gente percebeu o seguinte, e esse tempo depois, o que eu vou fazer, né? Como é que a gente vai conseguir trabalhar com o paciente? E aí, vamos estudar esse troço. O que a gente descobriu? Que compressão adequada reduz tecido de cicatrização. Claro, porque tu também tá diminuindo o espaço que a gente chama de espaço morto. Que é aquele espaço que ficou vazio, né? Então, descolou, tu precisa ajudar tu ficou com aquele espaço vazio, tu aproxima as bordinhas, o corpo tem que criar menos para ele poder colar. É a mesma coisa que tu tem uma ferida com uma borda grudada e depois uma ferida com uma borda afastada. Ela vai ter que trabalhar muito mais para se unir, né? Para se encontrar. E aí a gente foi percebendo isso, né? Então se eu comprimo,
eu já percebi que essa compressão, eu tenho menos proliferação de tecido cicatricial. Ok, então eu trabalho compressão, beleza. Já consegui a terapia manual, já consegui a compressão, mas ainda falta alguma coisa, porque o meu paciente diz para mim que ele sai melhor, mas que ele, quando se mexe, às vezes ele sente uma travada, né? Aí o que a gente veio? Com exercício terapêutico. Esse exercício terapêutico é ir na academia e puxar ferro? Não necessariamente. É eu estar me alongando, esticando aquele tecido, obrigando ele a ficar mais forte para não rasgar, né? Entre aspas. Não. É um movimento com o mesmo carinho que eu fiz a terapia manual. Eu vou lá trabalhando. Eu vou lá mobilizando. Aos pouquinhos, sem forçar mobilizando demais. Ele, né? Aí ele vai entendendo que aquilo ali está sendo relaxante. E aquilo ali vai acontecendo. Se eu fosse explicar isso de uma forma fisiológica, a gente sabe que a gente tem um deslizamento de interfaces, né? Uma hidratação daquele tecido, de fáscia, de gordura, né? O famoso... deixa aquele tecido mais lubrificado, né? Lubrificado, é isso, é essa mobilização. Eu digo para as pacientes, assim, que às vezes diz, tu tem uma dor no pé, levantei, eu estava fria. Quando eu esquentei, a dor melhorou. Esse esquentar é lubrificar, aumentar esse deslizamento entre essas interfaces para que o corpo consiga trabalhar de uma forma tranquila, como tem que ser, né? Então, dentro desse aspecto, é que a gente tem, já incluindo o tratamento da fibrose não é muitas vezes é o bicho de 7 cabeças para tratar, né? Quando a paciente não segue o que a gente pede, quando não tem esse engajamento da paciente. Mas se a gente consegue isso, só vai. E a paciente pensar que é um período, né? Tu vai ter que usar a malha, mas, poxa, eu vou usar a malha por 2 meses. Eu não vou usar a malha por 12 meses. E o meu resultado vai perdurar por muito mais tempo. Eu vou ter que usar as placas. É desconfortável? Às vezes tu vai te sentar, tu vai sentir, a placa se desloca, tu tem que mexer, tu tem que cuidar, pra sentar ela fica pegando, né, às vezes incomoda, ou então, me sinto inchada, vou botar uma roupa, fica aparecendo. É um período curto. Faz parte do show. E outra, a gente tava comentando antes, né, a gente não é encontrado na rua e obrigado a fazer. A gente procurou porque a gente quer uma melhora. Sim. Nós somos adultos e somos responsáveis por nós e pelas nossas escolhas. Então, hoje a gente tem aí uma cultura, principalmente aqui no Brasil, né? Muito assim, de passar a responsabilidade muito para os outros. E a gente puxa mesmo a orelha, né? Chama na chincha. Porque assim, né, foi uma escolha e agora eu vou seguir as recomendações para eu ter a minha melhor recuperação possível. E até para tu ter um resultado, né? Exato. No final das contas, assim, tu tá investindo dinheiro, tempo, passou por um processo que não é indolor. E é um risco, né? Tem riscos associados, né? E tu quer lá colher os melhores frutos possíveis. Então, vamos lá, vamos engajar, vamos pegar junto e ser parceiro. Porque sozinhos a gente não faz milagre. A gente não tá lá na tua casa te dando comida na boca, tendo certeza que tu tá comendo a quantidade de nutrientes necessários. Mobilizando. Não tô te dando, não tô fazendo os exercícios por ti, não tô te dando banho, né? A gente ajuda no que a gente consegue. E estamos aqui sempre disponíveis, mas tem a parte que é do paciente. Exato. E pegando esse gancho também, né, Laia, a gente vê muito problema respiratório pós-cirúrgico, né? Então, não é apenas a mobilização do corpo. Tu tem que saber... tu tem que mobilizar muitas coisas. É muita coisa, Laia. Assim, é isso que vocês precisam entender. A fisioterapia é um negócio amplo demais e que pega vários aspectos do teu pós. Exato. Né? Então, a fisiorrespiratória hoje, assim, pra gente é fundamental. A gente avisa sempre. Eu brinco, né? Eu falo que eu brinco porque realmente, tu sabe, a gente fala besteira da hora que começa, a hora que termina a sessão. É bom, a paciente grava. A gente já tá assim, ó. A gente se relaciona, né? Quando eu olho, eu digo, acabou o tempo. Vamos que eu preciso... Quando vê, tá uma hora. A outra tá esperando. E eu digo pra paciente, por que às vezes agora eu chamo a paciente depois? Mando um e-book para que ela tenha acesso às informações, mas eu chamo depois. Porque a minha parte são muitos detalhes. Né? E é muita informação para reter. A parte do curativo, geralmente a enfermeira vai lá e faz o curativo. Orienta basicamente, lava, né? Troca ali a gás, passa depois, isso. Né? A minha parte são muitos detalhes. Detalhes em relação ao posicionamento da placa, detalhe em relação à postura. E basicamente 2 temas de casa que eu brinco que nos primeiros dias assim, são obrigatórios. Exercícios motores e exercícios respiratórios, né? Os respiratórios, ele foi negligenciado por muito tempo. Nós já tivemos pacientes. Ainda tá? Mas hoje... Muita gente nem faz. Vai ouvir aqui o episódio e vai dizer assim, mas eu fiz cirurgia, nunca fiz. Nunca ouvi falar disso. Mas aí a paciente não pode negar que ela tinha acesso à informação, ela não fez.
Sim, né? As nossas, né? As nossas. Dos outros só Deus sabe. Mesmo que a gente não utilize nenhum dispositivo, sim, o bom e velho padrão respiratório já tá ali para conseguir auxiliar a gente em alguma coisa. Então, foram negligenciados por quê? A gente aprende, a gente nasce. Vocês duas não têm filhos, mas acompanharam, obviamente, bebês. O bebê ele tem uma respiração diafragmática, né? Então, aquilo é fisiológico. E durante a vida, a correria, a preocupação, o estresse, a gente vai mudando. Então, a gente traz tudo para cá, né? Utiliza a musculatura acessória para estar fazendo isso. Só que quando a gente tem uma cirurgia torácica, uma abdominoplastia, por exemplo. Uma cirurgia de grande porte. Uma cirurgia de grande porte. Óbvio que o médico não chega no nível do diafragma, que é o nosso principal músculo respiratório. Ele chega ali no máximo no reto, né? Costura os retos abdominais e deu. Mas a paciente tem medo. E esse medo é extremamente entendível por vários motivos. Eu tenho medo, o maior medo da paciente é abrir os pontos. Eu vou rasgar tudo, vai abrir os pontos se eu respirar. Se eu me esticar um pouquinho, eu vou abrir o ponto. Vou ter dor. Eu vou ter dor. E às vezes até mesmo, por exemplo, a malha, ela coloca a malha, tá apertada e aquilo dá uma sensação. Uma sensação a prótese, de... né? Se tu vai colocar, tu vai fazer uma cirurgia na mama, por exemplo, né? Em que vai ter ali... É uma pressão. Principalmente embaixo do músculo, porque é um músculo que a gente usa. Tu rasgou ele, tu tá encaixando ele ali, né? E tu usa ele pra poder expandir ali o tórax, então tu vai sentir mais fraqueza, mais falta de força ali pra tu conseguir expandir com vontade. E tem a questão também da própria cirurgia. Tu vai ficar numa posição deitada, que já é uma posição que exige ali não favorece a expansão. Tem a anestesia, né, que pra quem ouviu lá no primeiro episódio entendeu que tu fica parado e quem faz o movimento é o aparelho, né? Então ele não faz exatamente o mesmo movimento que tu faz. E no pós, dependendo, tem aquela paciente que ficou 6 horas na sala de recuperação, daqui a pouco pernoitou lá, ficou o tempo inteiro deitada, né? A cabeceira um pouquinho elevada, mas não ficou em pé, não caminhou. Então, pro pulmão, não vai conseguir expandir tanto, né? Não. E a paciente aí começa com alguns sintomas. Aí no pós, Lise, tô com falta de ar, tive uma febre baixa. Faz 12 horas que eu operei, tô com 37,7 de temperatura. Será que eu tô com uma infecção? Tem como? Meu Deus. Infecção vai dar um processo inflamatório, tá acontecendo. Infecção não, né? Inflamatório, mas sim, inflamatório, né? sim. Mas aí tu fica assim, não, uma febre, sim, tão precoce, né? E aí tu vai ver, é respiratório. E aí, o que a gente faz? Tem que fazer exercício respiratório. É o básico bem feito. É o básico bem feito. Não tem milagre. Não tem milagres. Então, a gente utiliza, às vezes, o Respiron, que é um incentivador, né? Por que o Respiron? Porque tu tá vendo ali, tu tem que seguir as bolinhas, fazer as bolinhas subirem, então tu olha... Te obriga, né, visual? Te obriga a fazer. E assim, hoje em dia, né, tu não precisa... por exemplo, assim, a paciente não teve a indicação do Respiron. Tu consegue fazer com uma garrafinha de água com canudinho. Garrafinha de água, né? Então, assim, é só o Respiron? Não. Aí que vem essa questão que a gente falou no início, que é esse acompanhamento de uma forma holística, integral. Tu tem alguma patologia respiratória? Mas tenho asma, por exemplo. Sou ex-tabagista, né? É comum. É comum. A asma, quando tu vai entender um pouquinho, não é que o problema é que o ar não entra, que o ar não sai. Então, eu estar obrigando a paciente a fazer com que esse ar entre não vai melhorar, né? Então, Aí tu muda, tu adapta. Por isso que não é receita de bolo. Isso. Daí na asma, daqui a pouco o Respiron pode não ser só ele o melhor aliado. Eu uso um padrão expiratório. Faço um selo d'água, né? Com a garrafinha. Coloco uma garrafinha com canudinho, faço a paciente assoprar ali. Às vezes não precisa, nem aumenta o custo nesse sentido. Tu tem uma garrafinha, um canudinho em casa. Eu digo para vocês, sabem? Eu digo para as pacientes que eu sou meio físio raiz, né? O físio raiz, ele dá gente no hospital. O gente físio faz com o que tem, entendeu? Exato. Ele cria objetos. Sim. Um exemplo disso é a placa. Chega com a placa ultra mega power, tiro tudo, compro um pedaço de espuma, coloco e a paciente sai de lá feliz da vida. Então, os exercícios respiratórios, eu sempre digo para o paciente, isso a gente já tem trabalhos, né, que reforçam e que deixam tudo isso muito bem claro, de que cirurgias, principalmente abdominais, né, torácica baixa, torácica alta, a gente tem muito comprometimento de mecânica respiratória. Paciente tem medo de se mexer, paciente tem medo de fazer expansão, paciente acha que vai abrir os pontos, paciente adquire essa postura que a gente chama, né, um caracolzinho fechadinho, porque para se proteger e não expande. Tem aquela respiração mais apical, superficial. Isso eu consigo visualizar muito claro no consultório. Paciente que um teste meu, tá? Isso não tem nada cientificamente comprovado, né? Teste Laiane. É uma experiência. Físio raiz. Físio raiz. Chegou, eu pedi pra entrar e sentar.
Digo, tu tá cansando muito. Tu tá fazendo exercício respiratório? Não. Pronto, ali eu já sei. Não acontece geralmente com as nossas pacientes, porque a gente tá sempre em cima. Né? Mas às vezes a gente descobre depois assim, tá, e o respirou. Esqueci. Tá na gaveta, achei que era só achei que era nos bobagem, primeiros dias, né? Não precisava. Então, dentro disso, já atendo pacientes de outros médicos também, que a gente vê que não tem esse acompanhamento da físio a ponto, desculpa, de ter a exigência da realização dos exercícios respiratórios, né? Entendimento, né? E aí eu explico para elas, o pulmão é uma esponja, dentro dessa esponja tem uns saquinhos que a gente chama de alvéolos. E é lá nesse alvéolo, quando o ar entra, que ele deixa o oxigênio para que a gente consiga ter as nossas funções funcionando normalmente. É a nossa nutrição, né? Nossa molécula motora ali para o pulmão. Se tu não respira, esse ar não chega lá embaixo. Ele chega superficial. Então, tu tá aqui. Tu não consegue fazer a troca suficiente. Tu não faz a troca suficiente. E se tu não faz a troca suficiente, além do problema no pulmão, vocês entendem que chega menos oxigênio pra cicatrizar os tecidos. É pra tudo. Então, tu tá prejudicando a tua cicatrização também. Exato. Eu falo que respirar é importante, porque respirar te dá substância, substrato, para que tu consiga se mexer. Respirar te ajuda na tua recuperação como um todo, na tua cicatrização. Porque... Ajuda até no mental. Quando a gente tá em um estado de ansiedade, tem exercícios pra tu poder te acalmar. Te relaxa. Porque tu vai fazer chegar mais oxigênio onde tem que chegar, né? Onde tem que chegar. Então, respirar, eu digo pra elas, tu não tem outro caminho. Tem que respirar. Claro. Parece bobagem. Mas eu respiro, né? Não. Mas é respirar da forma adequada. E aí, muitas vezes, eu digo, tá tudo errado. Peraí, eu brinco com elas. Vamos fazer uma videochamada. Organizar. Deixa eu olhar na tua cara. Porque tu tá bem? Tô bem. Né? Não tá bem. Tá dizendo que tá bem, mas a gente vê que... Aí a gente vai nesse aspecto tomando conta e conseguir organizar com a paciente. Isso, e se a paciente, aí entrando naqueles sintomas, né? Se a paciente começa a fazer esses padrões errados, né? Aí passou um tempo longo na cirurgia e tudo mais, ela pode ter até o quadro inicial ali, que a gente chama de atelectasia, mas ela pode evoluir até para uma pneumonia. Então, se negligencia muito essa parte respiratória, tu pode ter consequências bem graves, né? A atelectasia é quando o saquinho, que eu falei do pulmão, ele fecha. Colaba, né? Por quê? Porque não tem nada para preencher. Não tem nada aqui para entrar, eu vou fechar, vou ficar aqui tranquilão, né? E aí tu pode ter um acúmulo de secreção, né? De muco. Evoluindo. E as bactérias, elas vêm a pneumonia associada. Exato. Então, aí depois para resolver é aquilo, né? Quanto mais cedo a gente identifica qualquer tipo de problema, intercorrência, é mais fácil de resolver. Agora, conforme a gente vai negligenciando, às vezes... E aí entra também uma outra questão, né? Da comunicação, que a gente também falou, né? Sim. Como é importante tu ter vários profissionais que estão ali te auxiliando para tu ter suporte, tu poder te comunicar. Às vezes, tu te identifica melhor com um ou com o outro e tu sente confiança para falar de certos temas que, às vezes, com o médico, por exemplo, tu sente um pouco de vergonha, medo de perguntar. Enfim, aí tu tem a físio, tem a enfermeira que tu vai lá e te abre mais. E já aconteceu vários casos da gente descobrir coisas muito cabulosas nessas situações. Sim, e conseguir ajudar muito o paciente. E além disso, assim, né, o que eu percebo é que a fisioterapeuta, ela tá próxima da paciente, né? Para aquele momento. E também naquele início, vamos dizer ali, naqueles primeiros 5 dias, que é onde tu tá fazendo processo inflamatório e tudo mais, ela tá ao lado da paciente. Às vezes tu vê a paciente 2 vezes nesse tempo, mais que o né? médico. Mais, se for preciso. Exatamente. E aí, nesse processo, a Lai tá lá fazendo a drenagem, a terapia manual, exatamente. E aí ela vê que tá uma coloração diferente da pele. E aí já aciona as demais equipes para que a gente não evolua aquilo para uma ferida. Então é um trabalho que é muito importante tá ali, tá associado. A gente teve um caso emblemático que a gente contou antes, né? Que foi uma situação, assim, a paciente, ela veio na consulta, né? Sempre tem um padrão do que se pergunta, enfim, medicações que usa e tudo mais. E, a princípio, a paciente não usava nenhuma medicação.
E era um procedimento que a gente considera mais simples, né? Nenhum procedimento é simples, mas assim, dentro das possibilidades da cirurgia plástica, era uma colocação de prótese, que é uma cirurgia mais rápida. 1h30. Exato, é uma cirurgia que, por si, ela não tem um risco aumentado de trombose, por exemplo, e ela não é uma cirurgia que tem um tempo também que aumente o risco. E como era uma recuperação rápida, a paciente logo depois ela já poderia caminhar e voltar, assim, a ter várias atividades normais, óbvio, com alguma Algumas ressalva, pequenas restrições. mas enfim, exato. E foi muito emblemático, porque foi no final do ano também. E a gente tem muito costume de fazer busca ativa, né? A Lai faz a busca ativa, eu faço também do tipo assim, não espera a paciente nos chamar pra gente saber como é que ela tá. Então, muitas vezes a gente manda mensagem, né, no dia seguinte. Fulana, como é que tu tá? Manda notícias, manda uma foto, vamos fazer videochamada, manda um vídeo fazendo exercícios, né? Pra gente ver que tu tá realmente conseguindo, porque às vezes a paciente acha que tá fazendo e tá fazendo errado. Ou limitado, enfim. E aí foi muito emblemático, porque eu lembro que eu perguntei, o médico perguntou, a anestesista perguntou. Tava tudo ok. Tava tudo bem. E a Lai mandou uma mensagem pra gente um tempo depois, assim, não tá bem. Não tá legal, tá acontecendo tal coisa, chamem ela. O que aconteceu? Eu tinha feito a videochamada com ela de manhã, fiz a conferência, muitas vezes elas fazem exercício aqui, e eu digo, aqui quando tu te levanta, tá aqui, eu quero amplitude máxima. E aí eu organizei isso com ela e tudo bem, conversamos, tá ótimo, eu tô à disposição, precisando me chama. De tarde, ela me mandou uma mensagem. Lai, eu queria te falar uma coisa agora que eu me lembrei. Eu tô com uma dor um desconforto na panturrilha. Tá meio inchada. Tu acha que eu poderia fazer uma massagem, uma drenagem, alguma coisa? Eu falei, olha só, me manda uma foto. Se for só o edema, talvez uma drenagem te ajude. Mas me diz como que é essa dor. Tu tem uma sensação de contratura muscular, de fisgada? Ela falou, sim. E ela me mandou a foto. E era clássico. Muito clássico. Aí eu disse... E quando eu olhei a foto, eu disse assim, não acredito. Não pode? Não, porque assim, é um silicone, gente. Não tem como. Né? As pacientes passam por cirurgias muito maiores. E aí, eu não quis amedrontar. Porque, tu sabe, né? Claro, né? Falei, a gente tem que ter certeza. Eu disse, espera só um pouquinho que eu vou alinhar com a Lizzie. E aí, a gente já te retorna. Eu falei, isso aqui, dá uma olhada nisso aqui tem coisa errada. Aí eu voltei na ficha da paciente, conversei com o médico, né? E eu disse, mas não tem nada aqui, né? Porque assim, tem fatores que são individuais e tudo mais. E aí eu falei pra Lai, mas não pode. Ela disse assim, mas tem uma coisa. Tem uma coisa. O marido me contou que ela tava fazendo reposição hormonal e que essa mama era uma forma de reencontro com a feminilidade dela, tudo. Falei, Lizzie, tem sim. Aí quando eu falei, Lizzie, mas como assim ela não disse nada? Reposição hormonal, mas ela não tava tomando nenhuma medicação. E a gente foi conversar, né, com ela, com o marido, daí eles, pois é, ela toma umas vitaminas e mais a reposição, a gente achou que isso não era exatamente, né? Um medicamento. Ficou uma coisa assim, né? Acabou que eles não fizeram obviamente foi por inocência ali e tudo mais. Mas se a gente tivesse ali, né, antes da cirurgia já feito toda uma programação, né? Daqui a pouco, depende aí da avaliação do médico, enfim, vai usar uma meia, vai usar um anticoagulante, né, tudo mais. E acabou que a físio, né, identificou ali e foi fundamental para que a gente pudesse mandar o paciente para o hospital, fazer o exame de imagem, constatar que era e fazer o tratamento. E tu vê, assim, tudo muito rápido, né? Sim. Porque... daqui a pouco, quando que esse familiar ou que essa paciente ia chamar o médico pra dizer. Daqui a pouco eles iam esperar mais 2, 3, 4 dias. E aí fazer uma drenagem. Ou até mexer nessa perna. Exato. E isso poder deslocar o trombo e virar uma coisa muito pior. Uma embolia, talvez. Já aconteceu de uma paciente. Me chamar e dizer assim, eu tô com uma dor na panturrilha. Eu acho que eu vou fazer uma massagem, eu passei um creme. Eu digo, não, só um pouquinho. Me diz como que é essa dor. Pra mim, é clássico, dor em panturrilha. Já fica... A gente alerta eu já ali. Já ligo o alerta antes, assim. Eu digo, olha, se tu tiver cãibra, tiver uma coisa só numa perna, inchou, ficou vermelho, manda mensagem. Porque, assim, melhor a gente pecar pelo excesso de te mandar pro hospital, tu fazer o exame e não ser nada, do que a gente negligenciar e daqui a pouco virar uma coisa muito maior. Então, né, assim, a gente já tá quase se encaminhando pro final. E passa muito rápido Passa muito rápido, porque a gente fofoca demais. Mas eu queria que também a Live falasse, pelo menos rapidamente, ali um pouquinho sobre o taping, que hoje é algo que as pacientes, eles já conhecem muito mais, já tá muito mais difundido, né? Eu quero colocar taping, que cor que eu vou botar do taping, né? Se a cor interfere, não interfere. Quero ficar Barbie, quero usar taping rosa. E a gente fala um pouquinho sobre quais as funções, os benefícios que o taping tem, como é que ele te auxilia nesse processo aí de recuperação dos tecidos.
Então, explica um pouquinho pra gente. Então, taping, ele é um recurso que ele teve um boom no mercado em torno de 10, 12 anos atrás. Colorido. Mas a cor dele não interfere muita coisa, tirando o preto, né? Porque a Laiane não é muito fã. O preto saiu eu fiz um curso que esse curso trazia um artigo que foi publicado dizendo que ele tem um pouco mais de tensão, Sim, né? Então, se você quer tensionar mais, você coloca o tape em preto. Eu não gosto muito, acho muito mórbido. A gente tem só uma pessoa que usou até hoje. Só uma, duas? Duas? Então eu acho um momento de alegria. Eu quero lá botar um rosa, uma cor bem vibrante, porque elas estão lá realizando sonhos. E até porque elas vão ficar 5, 6 dias com aquela cor. Aquela coisa, né? E aí, assim, vou tentar resumir um pouquinho. Isso depois pode ser um gancho, um gancho para as próximas, né? Sabe? Quando o taping veio, ele veio com a proposta de fazer compressão, né? Tem o tecido aqui, o médico foi lá, lipoaspirou e eu venho com o taping para fazer isso aqui. Existem várias correntes, né? Várias pessoas que usam tape de uma forma, pessoas que usam tape de outra. O que a gente tem de estudo hoje que nos diz, né? Que o tape ele não tem o poder de comprimir 100%. Até porque se eu estico ele, o tape é uma bandagem elástica, né? Um tecido autocolante. Se eu dou toda a tensão dele, eu vou lesionar essa pele. Não posso fazer isso. Não aguenta. Não aguenta, tá? Uma outra coisa, diziam que ele tinha um poder de contenção, que é diferente da compressão, né? Então, vai inchar, coloca o tape e ele dá aquela segurada. E hoje a gente já tem estudos falando da importância da neuromodulação do tape. Traduz isso lá. A gente tem neuroreceptores, pele, e a gente sabe que sofreu os nossos nervinhos, né? Nervos cutâneos, que são esses nervos superficiais, e a gente sabe que teve uma lesão ali, né? Então, trazendo isso para uma analogia muito simples, quando a gente bate um braço, o que a gente faz? Vai lá, se aperta ali, ou esfrega. Ajuda. Eu digo para a paciente que o taping é esse abraço. É isso, né? Essa questão da neuromodulação. Tem uma fisioterapeuta que ela vem trazendo bastante estudos, né? Tem uma que conseguiu fazer a tese de doutorado dela e comprovar que sim, o taping reduz e consegue abrandar essa questão da resposta pós-inflamatória. Isso é fato. Ela fez um teste, um estudo com ratos e mostra. Mas, obviamente, que a gente tem muito mais estudos para poder comprovar. Mas, clinicamente, o que o tape nos traz? Redução de dor. Onde tem equimose e roxinho, isso é claro, a gente vivencia isso diariamente. Onde a gente tem tape, em área que a gente não tem tape, a diferença de coloração é absurda. Tá? Redução de dor, sensação de conforto e segurança, a paciente realmente se sente abraçada. Para algumas pacientes isso é um privilégio, para outras elas dizem que se sentem apertadas ali. Mas esse aperto a gente sabe que para controle de processo inflamatório, que isso já é, né? É um período. Já está ali, a ciência já conseguiu comprovar, pelo menos inicialmente com esse trabalho. É bem benéfico. Antigamente eu atendia pacientes de um médico que ele não utilizava tape. E a paciente tinha uma proliferação de tecido cicatricial de fibrose muito grande, né? Então, a clínica nos traz muito essas respostas. O que a gente precisa? De mais estudos que digam, olha, é isso, 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 esse passo a passo. Até porque existem diferentes tensões. A forma de aplicação. Não é só colar uma fita. Pode ser mais compreensivo, pode ser mais linfático. Pode ser mais linfático. Muita gente falava mal do linfático. Eu acho que o linfático, a depender da cirurgia, a depender da área. Qual a diferença básica, né? O linfático, ele te deixa numa trama que tu consegue visualizar a pele. Mas aí tu pensa, se eu tenho que ter uma área maior de entre aspas, compressão, de cobertura, né? O linfático te deixa essa via um pouco aberta. Então, se eu quero controle maior, o que eu preciso? Eu preciso ter essa área área mais. Mas o que a gente tem de resposta clínica é muito favorável. Né? O taping tá aí. Eu lembrei agora de uma paciente uma vez, há muito tempo atrás, assim, que a gente falou que ela precisava de taping e que ela tinha que contratar a físio, né? Mas ela, sei lá, né? Na época, acho que ela pensou assim, vou economizar. Aí chegou no dia da cirurgia, entregou pro cirurgião um rolo de tape pra ele aplicar. Tem um cirurgião que tá aplicando, disse, tá? Não, mas chegou conosco. Aí chegou, coitada, né? Ela chegou assim, querida, tu gasta dinheiro? Porque eu não sei nem como é que corta não sei isso. Nem como é que vai, né? É que eu acho que tem muito no imaginário das pessoas que é apenas uma fita pra colar, né? Mas por trás dessa fita colada tem muito estudo, tem muita técnica. Tem muita técnica, né? Exatamente. E uma coisa que eu queria falar também é sobre seroma.
seroma. O seroma. É algo... exatamente, eu preciso me drenar, como é que é? A Paola teve seroma, gente. Exatamente. Na verdade, eu sempre aviso os pacientes que depois da lipo, assim, é bom sempre comprar uns plásticos pra cama, né? Porque pode acontecer. Não, e o seroma na minha experiência, né? Eu, sendo profissional da saúde, né? Trabalhando com feridas de uma forma geral, assim... eu, na hora que eu tava passando por lá, eu não soube identificar que era um seroma, né? Eu lembro que eu mandei uma mensagem pra lá e pra Lizzie falando, nossa, parece que eu tô deitando num colchão de água. Você não sei o que é isso. Colchão d'água é clássico, é seroma. Exatamente. A gente faz até o teste, assim, toca na pele pra ver se ela ele sobe. movimenta, né? Movimenta, Eu vou falar uma coisa que eu sei que esse podcast a gente vai ter um alcance bem grande. De uma vez por todas, drenagem linfática não trata seroma. Que isso seja um mantra, que a gente repita isso 10 mil vezes. Porque eu ainda recebo pacientes com indicação médica de que tinha que drenar o seroma. A gente só drena seroma, né, drenagem com a mão, se por acaso tiver um pertuito, que é um pontinho aberto, que eu consiga ordenhar, escoar, como a gente fez contigo. Ordenha, não é drenagem. Não é drenagem. Mas não existe, e isso é uma coisa que eu repito e falo, não existe a possibilidade da drenagem linfática melhorar o seroma. Não é drenagem linfática. Quando tá fechado, não tem pertuito, a drenagem ela é feita pelo médico com agulha. É punção. Punção, né? Exato. Então, assim, o que acontece com o seroma? O seroma é um líquido, que ele fica ali. Fisiológico. Importante, em parte, Eu né? gosto da analogia de, por exemplo, quando tu te esfola, né? Tá correndo lá, corre e cai de bicicleta, alguma coisa. Se tu for olhar o machucado, sai um líquidozinho dali, Eu tirei um sinal de pele do pé e aí eu tava fazendo curativo e eu comecei a ver que tava vertendo o líquido. Exato. E eu disse, olha, eu tô com seroma. Exato. É algo fisiológico e qualquer lesão que tu vai ter, tu vai ter seroma. E aí... Alguns médicos deixam um pertuito, que é um pontinho, ou um dreno de Penrose, que é uma luvinha, ou um dreno Portovac, enfim. Então, o que acontece com o seroma? Muitas pessoas ainda pensam que a drenagem linfática vai melhorar o seroma. Pelo contrário, drenagem linfática ela é contraindicada em caso de seroma. Sim, porque a gente pode ter uma complicação bem... Uma paciente, a semana passada, eu fui atendê-la, e ela tinha seroma, e eu disse pra ela, eu não vou te drenar, vamos entrar em contato com a médica, e aí a médica vai ver qual é a melhor, enfim, avaliar a abordagem, né? Vai avaliar. Mas assim, quando tu tem o seroma, tu imagina que o médico foi lá e descolou todo aquele tecido. E aí, obviamente, se tu não tem um dreno ali para conseguir escoar aquilo, aquele líquido vai ficar represado, né? Se eu vou drenando, porque a drenagem em si não é só alisar, tu tem que respeitar o sistema fisiológico. Eu preciso tracionar, né? E eu preciso encaminhar para o linfonodo mais próximo e íntegro. Se eu faço isso, essa questão de deslizamento, eu vou descolar mais esse tecido, porque eu vou estar empurrando esse líquido. Espalhar, né? Pensa comigo. E aí eu vou produzir mais. Por quê? Porque o corpo vai entender que ele tem espaço para lançar aquilo ali. Ele tá sendo agredido de alguma forma, E né? o que é pior? Aí a gente vem com... Eu brinco que o BO é mais embaixo. Vamos supor que tu tem um seroma, uma abdominoplastia, e tu tem uma cicatriz grande. Quando tu drena, quando tu faz o movimento de drenar, de manusear aquilo ali, o corpo vai entender que aquilo ali precisa sair. Qual é o lugar mais viável para ele sair? Cicatriz. O corte. Cicatriz. Eu já tive paciente que chegou para mim com medo, porque ela tinha feito uma abdominoplastia, e uma moça que foi aplicar uma injeção nela, disse para ela que ia chegar um momento que eu ia drenar e ia sair líquido pela cicatriz. E abriu o corte dela. Eu disse, amiga, no dia que eu fizer isso, tu pode levantar da maca e ir embora e desistir. E leve meu diploma pra você. Rasgue, queime ele, faça uma fogueira santa e bote ele lá, porque não existe essa possibilidade, né? Primeiro que a drenagem... Porque você entende o processo. Porque você é uma fisioterapeuta. Que entende da coisa. Exato, não é somente, pensar ali, vou tratar aquilo ali. Entender como é que aquilo ali veio, como é que surgiu e como é que E a gente parte de outras questões. Primeiro, se tu for fazer drenagem, tu não vai utilizar a drenagem para baixo. Na abdominoplastia, a gente chama de drenagem retrógrada, né? Aquele linfonodo ali de baixo, ele foi lesionado, foi arrancado, enfim, tá lesionado. Então, eu preciso mandar para uma área íntegra. Segundo, que se eu tiver seroma, eu não vou drenar. Então, isso é lícito, é taxativo, a gente não tem como
drenar. E é aquilo, né? Sempre vai ter seroma. O problema é o seroma em excesso. Um pouco de seroma é normal, é esperado. Né? É esperado, só que o corpo vai absorver aquilo. Até certa quantidade o corpo consegue lidar bem. Exatamente. Já aconteceu muitas vezes de ter pouca quantidade, o que eu faço? Comprimo. Exatamente. Comprimo. Ou põe um tape e depois coloca a placa por cima. Ou a gente faz um ajuste de compressão de uma forma geral, comprime a malha, tudo isso. E resolve. Mas o que é importante citar é que não dá para tratar seroma com drenagem linfática. Na verdade, acho que um resumo aí, né? Já que a gente já estourou o tempo, né? Um resumo. A gente nem gosta de falar, né? De a gente conseguir passar a mensagem para vocês. Olha o impacto que tem o pós-operatório, a escolha dos profissionais, né? Os detalhes que a gente precisa. Muitas vezes a paciente nem chega a pensar sobre e como tudo isso vai afetar o teu resultado. Ter um seroma que daqui a pouco abre o teu corte, ter uma fibrose que daqui a pouco te limita os movimentos, ter uma pneumonia porque tu não fez uma fisioterapia boa respiratória, né? Enfim, N limitações, daqui a pouco teu músculo peitoral lá botou prótese e ficou mais encurtado, ficou com uma dificuldade de amplitude, não consegue braços. Exato. Então, N coisas que podem uma trombose. Uma trombose que nem era tão diretamente, mas ver como uma boa comunicação, uma boa equipe, escolher um físio que a tua equipe, né, indique, que o teu médico confie, que já saiba como é que faz o trabalho. Eu acho que um físio que trabalhe com isso, que tenha experiência, né? Que seja dermatofuncional. Exato. Né? É fundamental. Essa coisa de, vou fazer... me dá uma requisição que eu vou fazer pelo SUS. Já aconteceu? Exato. Não é igual. Não é exatamente. É a preparação. Se tu decide fazer uma cirurgia, tu tem que estar aberta a fazer as coisas que são determinadas pela aquela equipe que tu escolheu, né? Aquela equipe tem uma experiência com isso, sabe o que tá fazendo. Tem um jeito de trabalhar, nem todo mundo é igual, nem toda técnica é igual. Exatamente. Então, assim, é importante tu ter uma equipe e eu bato sempre nessa tecla. O pós-operatório é tão ou mais importante quanto a cirurgia. Eu brinco com elas que a Ferrari não anda sem gasolina. Exato. Não adianta. Tá tudo lindo, precisa do resto. Exatamente. Então é isso, pessoal. Queria agradecer muito a presença da Laiane aqui com a gente hoje. Vamos pro episódio 2. Gente, ela vai voltar. Ela vai voltar. Vamos duplicar esse episódio. A gente tem que falar depois da drenagem, né? Diferença, temos coisas. Tem muita coisa. Temos que falar sobre as diferenças de técnicas, né, na mamoplastia, se é recuperação rápida, sim, não é? Isso a gente tem planos pro futuro. Como, então vai ter muita coisa por aí ainda pra ver. Tem a fisioterapia e o retorno. Exatamente. Então tá, pessoal, muito obrigada, Lai, por topar estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Né? Esperamos que a gente tenha conseguido aí desmistificar algumas coisas. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, sim, que a Lai nos ajuda a responder também. E também a experiência, né, de quem já passou pelas mãos da Lai. Isso aí eu brinco. Mãos de fada, eu falo disse. Que eu pago bem pra vocês falarem isso. Eu agradeço o convite, eu agradeço a oportunidade. Estamos juntas no dia a dia e é muito bom a gente ter essa troca, porque o que se percebe são muitas pacientes que chegam, né, sem menor informação, e a gente consegue trazer elas ali e o pós-operatório decorre da melhor forma. E quem quer te acompanhar no Instagram, como é que faz pra te seguir? Vou soletrar. Mas a gente vai colocar. Podemos botar embaixo, né? Isso aí. LAYNNE LOBO. Lobo. Ela é a loba da físio. Laiane Lobo Físio. Segue lá, tem algumas informações, algumas dicas que vale a pena, tá? Exatamente. E a gente tá sempre por ali. Beijo pra vocês. Coisa boa. Gente que agradece a tua presença aqui. Foi especial demais. E teremos Laiane o retorno. Exatamente. Isso aí.